Boa tarde. Vemos aqui revisar os conteúdos trabalhados até aqui, né, sobre atividades esportivas adaptadas e inclusão social. Então, o que é esporte adaptado e o que é esporte paralímpico, né? A gente pode definir o esporte adaptado como sendo todas aquelas práticas esportivas que foram modificadas, que foram adaptadas, que foram adequadas ou criadas especialmente, né, para atender às necessidades de um grupo de indivíduos, um grupo de pessoas que tem algum tipo de deficiência. Então, os esportes adaptados, eles podem ser praticados de forma integrada, que é quando as pessoas com e sem deficiências competem juntos, praticam juntos, e de forma segregada, que é quando as pessoas quando é praticado somente por pessoas com deficiência. Os esportes paralímpicos são todos aqueles esportes adaptados que fazem parte do programa esportivo da Paralimpíada. No total são 27 esportes que a gente vai ver mais adiante. E que tem como protagonista o atleta com deficiência. Os atletas, para participar das Paralimpíadas, eles têm que obedecer a alguns critérios de classificação e de deficiência. Por exemplo, só participa das Olimpíadas os atletas que têm paralisia cerebral, algum tipo de deficiência físico-motora, cadeirante, pessoas com lesão medular, pessoas com poliomielite ou com amputação de alguns dos membros. Atletas com deficiência visual, atletas com deficiência intelectual e lesáutres, né? São outros atletas que não estão incluídos nessas categorias acima e que têm algum tipo de deficiência para se locomover, de mobilidade. Como, por exemplo, nos exemplos que a gente pode citar, são os anões, as pessoas portadoras de nanismo, né? Elas fazem parte, são atletas que podem fazer parte do programa paralímpico, são pessoas que podem se tornar atletas paralímpicos. E as Paralimpíadas, quando surgem, né? Os esportes adaptados surgem diante da necessidade de reinserir as pessoas, os soldados que foram mutilados, que tiveram seus membros amputados durante as guerras, ou por algum atleta que sofreu por alguma lesão por uma cirurgia mal sucedida. Então assim surgem os esportes adaptados. E as pessoas começam a sentir essa necessidade de melhorar a sua autoestima, melhorar a sua qualidade de vida, de praticar algum esporte, e isso esse movimento vai se ganhando força, ganhando espaço, e as pessoas vão começando a se juntar e de repente surgem as primeiras competições esportivas para pessoas com algum tipo de deficiência. E a primeira competição a nível internacional que a gente tem notícia, né, que está registrada e é considerada o marco inicial das Paralimpíadas, aconteceu em Londres, na Inglaterra, em 1948, né, quando foi realizada uma competição internacional para pessoas com deficiência, né, uma competição que envolvia cadeirantes, pessoas, e lá já se começava a jogar o basquete em cadeira de rodas. Então, desde então, os Jogos Olímpicos foram ganhando força e se tornou um dos maiores eventos esportivos, aliás, o maior evento esportivo mundial para pessoas com deficiência. E a cada 4 anos, devido a um acordo assinado, né, entre o Comitê Paralímpico Internacional, que foi criado em 1988, logo após as Olimpíadas de Seul, em 1989, com o Comitê Olímpico Internacional, para que as cidades sede das Olimpíadas gerenciassem e realizassem tanto os Jogos Olímpicos quanto os Paralímpicos, né? Então, a partir de então, a cada 4 anos, as Paralimpíadas são realizadas logo na sequência das Olimpíadas, nas mesmas instalações, na mesma cidade, nos mesmos espaços. Apesar disso, e apesar da espetacularização e divulgação do fenômeno esportivo, ainda há uma diferença entre a divulgação do esporte paralímpico e do esporte olímpico. Haja visto que a gente vê na TV, né? Geralmente são os esportes olímpicos para pessoas consideradas normais, ditas normais, que passam na TV. Os esportes paralímpicos ainda estão ganhando espaço e precisam ganhar espaço. Um outro exemplo que pode ser citado com relação aos patrocinadores dos eventos, né? Na Olimpíada de 2008 na China, né, Pequim, 55 empresas patrocinaram o evento, enquanto que para os Jogos Paralímpicos apenas 30 empresas patrocinaram a Paralimpíada. Então é importante ressaltar que há uma grande diferença, né, em interesse comercial entre esses dois objetos, mesmo ambos tendo os mesmos objetivos.
Um fato curioso das Olimpíadas é que em Londres de 2008 a atleta brasileira Terezinha Guilhermina chegaria ao pódio dos 400 metros, próprio do atletismo para deficiente visual. Uma atleta guia dela sofre um acidente, uma queda. Na sequência ela teve que se jogar no chão, pois ela não teria como seguir na prova sem saber onde que estava, por onde se locomoveria. Então ela caiu e abriu mão da disputa pelo pódio, devido ao acidente do atleta guia dela. Então o gabarito da questão 8, do estudo dirigido, ficou da seguinte forma: verdadeiro para a primeira opção, verdadeiro, verdadeiro, falso e verdade. E quem pratica o que nas Paralimpíadas? Quais são os esportes paralímpicos? Todos esses que estão listados nessa tabela, como vocês podem ver. Existem esportes exclusivos para pessoas que são com deficiência visual, com deficiência físico-motora, os paralisados cerebrais e os deficientes intelectuais. Os esportes que estão como asterisco são os esportes praticados exclusivamente por pessoas com esse tipo de deficiência. Exemplo, o judô, somente os deficientes visuais. O esgrima em cadeira de rodas, somente pessoas com deficiência físico-motora. O futebol de 7 para os paralisados cerebrais. E existem esportes que são praticados por pessoas com todos os níveis com deficiência visual, deficiência físico-motora, paralisia cerebral, deficiência intelectual. Uma curiosidade chamar a atenção aqui para o goalball. O goalball é um dos esportes que foi criado exclusivamente para atender uma necessidade. Ou seja, o goalball é praticado por deficiente visual e ele foi criado somente para ser jogado por pessoas com deficiência visual. Não há o goalball no rol dos esportes olímpicos, somente paralímpico. Vamos falar aqui um pouquinho do atletismo. O atletismo juntamente com a natação, são os eventos da Olimpíada que reúnem o maior número de atletas. O atletismo paralímpico é praticado por pessoas com deficiência visual, física e intelectual, tanto no gênero masculino como no gênero feminino. As provas são na pista, como no campo, e os atletas são classificados de acordo com o tipo de prova que ele pratica. As provas de velocidade de pista são as mesmas do programa olímpico, as de meio fundo, de fundo, salto em distância, salto em altura, salto triplo, as provas de rua e de campo. Tem algumas provas do rol dos esportes olímpicos que não fazem parte ainda dos esportes paralímpicos, como por exemplo o salto com vara, o heptatlo, o decatlo ainda não fazem parte dos esportes paralímpicos. A classificação dos atletas se dá de acordo com o nível de deficiência e comprometimento que ele tem. Então eles são classificados quando o atleta compete no campo, ou é classificado com a letra F, e quando ele compete na rua ou nas pistas, ele é classificado com a letra T. E como varia essa numeração? Então, quanto maior o nível de comprometimento, menor é o número de classificação. Por exemplo, o atleta T11, para deficiente visual. Então, é o atleta que tem maior comprometimento de enxergar. O atleta, por exemplo, T42. T42 é o atleta que tem uma deficiência nos membros inferiores. É o que tem maior deficiência nos membros inferiores. E assim sucessivamente. Na largada, virada e chegada das piscinas. Certo? Alguns atletas já largam dentro da água, outros largam no bloco de largada, e os atletas com deficiência visual eles recebem um estímulo tátil, no momento da virada e da chegada nas provas. Então por hoje é só. Quero agradecer e voltaremos em breve com uma nova aula, um novo vídeo sobre um novo conteúdo.